Pessoal, hoje é um dia histórico, nós estamos aqui com o Vitório Pacatini, um dos investigadores do caso Varginha, do Grupo dos Sete, né? Juntamente lá com Birajara, Claudeir Povo, Eduardo Mondini, Oswaldo Mondini, Jamil Villanova, e eu inclusive. Lá em 1996 a gente fez a pesquisa aqui de Varginha e não parou não, né? Continua. É verdade. E o Pacatini ficou muito tempo desaparecido. Hoje a gente está tendo a oportunidade aqui no Museu Memorial do ET em Varginha de entrevistá-lo. Aqui a gente vai fazer umas perguntas, um bate-papo e espero que vocês gostem. Pacatini, um prazer te ver novamente. Prazer aí, todo meu querido. Te dei um abraço ali, tava com saudade de quantas décadas aí que a gente não se via, né? Foi um prazer imenso poder revê-lo, meu querido. Mas conta para nós, né? Conta para o meu público aí do canal Enigmas e Mistérios, como que você entrou nessa pesquisa de Varginha? Como que aconteceu? Você era do Cicoane, né? Exato. Então, antes de 1996, né, eu já tinha tomado contato com o Cicoane, o Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados. E naquela época, na década de 80, já tive a oportunidade de executar centenas de expedições ao campo, onde eu aprendi muito sobre a investigação ufológica, a abordagem às testemunhas, né, os procedimentos mais adequados para se obter, né, as informações, porque geralmente quando a gente chega num local de alguma ocorrência, nós estaremos cuidando de algo que já aconteceu. Então, tentar levantar as informações, colher esses dados. Quando a informação de que 3 meninas, Kátia, Liliane e Valquíria, aí já em 1996, haviam avistado uma criatura estranha aqui no sul de Minas, eu imediatamente fiz uma reunião com o meu grupo lá em Belo Horizonte, na época eu residia em Belo Horizonte, e por eu ter uma vivência aqui no sul de Minas, maior do que todos os pertencentes ao meu grupo, minha mãe, inclusive, residia em Três Corações, né? Eu mesmo passei parte da minha infância em Três Corações, fiz muitas amizades, assim como a minha família. Eu, então, decidi que viria ao sul de Minas para levantar as informações e saber até que ponto este relato inicial era verdadeiro ou não. E repare, eu nem conhecia o Birajara naquela ocasião, mas já tinha informação sobre ele, que era um pesquisador, né, uma pessoa muito conhecida, e que por acaso ele residia em Varginha. Então, eu vim com a missão de, ao chegar no sul de Minas, estabelecer minha base operacional em Três Corações, dista apenas 25 quilômetros, né, pertinho, muito pertinho. perto. E vir me apresentar ao Birajara, conhecê-lo, para nós trocarmos uma ideia e eu poder ter uma sintonia maior com tudo que havia acontecido que já fosse do conhecimento dele. Então, inicialmente foi assim que aconteceu. E eu lembro, né, quando a gente estava ali no frigir dos ovos, né, que você veio com uma fita cassete inicialmente de um bombeiro que teria participado de alguma coisa, não foi isso? Então veja o que acontece. Como eu tive essa passagem por Três Corações na minha infância, há alguns anos, então eu fiz muitas amizades. Muitas dessas amizades, em 1996, estavam dentro do meio militar. E quando eu digo meio militar, eu estou falando as Forças Armadas, a Polícia Militar de Minas Gerais e o Corpo de Bombeiros também aqui do sul de Minas, Varginha, que é vinculado à Polícia Militar. E quando eu cheguei em Três Corações, eu ainda nem conhecia o Birajara, para você ter uma ideia, naquela época, Boaventura, existia uma coisa chamada catálogo telefônico. Eu fui procurar o Birajara Franco Rodrigues no catálogo telefônico, porque ele abrangia Três Corações, Varginha, Campanha, Carmo da Cachoeira, cidades aqui circunvizinhas. E o nome dele constava. Na época não existia telefonia celular móvel, então no telefone era fixo. Só telefone fixo. E aí eu vi o número dele, liguei para ele, me apresentei por telefone e disse, olha, estou chegando de Belo Horizonte, venho do Cicoane, gostaria de trocar uma ideia, estou em Três Corações. Ele marcou um horário para o dia seguinte. Só que, ao chegar em Três Corações, eu já fiz contatos com os amigos de infância, eu pedi muitos favores, sabe, Boaventura? Se me permita, eu estou devendo favores provavelmente para os próximos 50 anos.
Eu não hesitei em pedir favor para um conjunto de amigos meus de infância e de amigos da minha família também. Naquele dia ainda, um contato foi até minha casa dizer, olha, já tem um militar que quer conversar com você. Nós marcamos um encontro secreto. Três Corações fica muito próximo de uma outra cidade muito conhecida, que é São Tomé das Letras. Sim. São cerca de 38 quilômetros. Então, a estradinha que liga até hoje, Três Corações a São Tomé das Letras, é uma estradinha mais escura, isolada, que não só leva até São Tomé das Letras, mas ao meio rural também, que existe muitas fazendas neste ínterim. Nós marcamos um encontro secreto. Naquela noite, eu só viria conhecer o Birajara no dia seguinte. E naquela noite, Boaventura, eu já tive um primeiro depoimento de militar envolvido nesta primeira captura, que aconteceu no dia 20 de janeiro, em torno das 10 horas da manhã. Repare, as meninas ainda nem tinham encontrado a criatura, porque as meninas só foram à tarde, às 3h30 da tarde. Antes delas terem encontrado essa criatura, uma primeira já tinha sido capturada no bairro Jardim Andere, pelo Corpo de Bombeiros de Varginha. Eles receberam chamadas de populares, avisando que tinha uma criatura muito estranha, porque o bairro Jardim Andere, naquela época, era um mato. Ele viria a ser loteado e construído muitos anos depois. Então era uma área imensa de mato, né? Onde as pessoas iam fazendo aquelas trilhazinhas para cortar caminho. Muito bem. Tinha uma linha de trem ali, o pessoal ia linha de trem, do Jardim Andere para o bairro Santana, né? Mais abaixo, onde as meninas, inclusive, residiam. Muito bem. Eu fui a esse encontro secreto, num local, para me chegar nesse local, eles fizeram um mapa. Entra aqui, vira ali, vai para cá e tal. E eu cheguei, não tinha GPS também, não tinha nada. Fui lá, levei um gravador de algo já foi extinto, que é a fita cassete de áudio. Né? Um gravadorzinho levei, porque esse militar não aceitou, neste primeiro momento, ser filmado. E lá ele me falou em detalhes como essa primeira criatura foi capturada no dia 20 de janeiro, às 10 horas da manhã, pelo Corpo de Bombeiros, com o apoio da ESA, porque já havia um caminhão da ESA estacionado próximo aonde o caminhão do Corpo de Bombeiros também estacionou. Foi tudo comandado por esta fantástica escola, esse batalhão de infantaria, que é a Escola de Sargento das Armas, a melhor escola de formação de sargento de toda a América do Sul. Como você sabe, o sargento é o elo de ligação entre a tropa e os oficiais e o comando. Eles são fantásticos, eles são extremamente competentes, Boaventura. Não é à toa que eles agiram rapidamente e conseguiram tomar conta da situação. Porque eles são muito competentes, muito bem preparados. Esse militar gravou esse áudio comigo, me deu esses detalhes todos, eu agradeci e já dei a minha palavra de que manteria o sigilo, mantive o sigilo de todos eles. Tenho orgulho em lhe dizer que ninguém nunca conseguiu colocar as mãos numa testemunha minha, seja militar ou civil. Guardei este sigilo, encerramos a reunião secreta, dispersamos. No dia seguinte, depois do almoço, horário marcado, eu vim para Varginha. O próprio Birajara, por telefone, no dia anterior, tinha me explicado como é que chegaria na casa dele, deu as coordenadas. Cheguei, ele me recebeu na sala de estar, e eu então perguntei para ele o que ele já sabia. Ele, um pesquisador muito sério, muito dedicado, né, também com muitos casos pesquisados, né, me explicou exatamente o que a mídia já tinha comentado, que 3 meninas haviam avistado uma criatura estranha. Ele procurou a polícia militar, que negou tudo, ele procurou o Corpo de Bombeiros, que também negou tudo. Era o que ele poderia fazer até aquele momento. E eu me lembro nas palavras dele, após ele relatar isso, ele falou: Pacatini, além disso, eu não tenho mais nada. Então, percebendo naquele momento, eu já tinha referências dele, né? Grande colega nosso, uma pessoa muito capacitada, e vendo a seriedade dele, Boaventura, estava no bolso, que nem esse aparelho celular, eu tirei a fita cassete e falei, eu vou te ajudar. Ele tinha um aparelho de som lá na sala, daqueles que tocava multimídia, que ele tocava disco de vinil, tinha rádio AM, FM,
e tinha o cassette player, né, para você inserir a fita cassete. Lá na sala, nós dois, colocou a fita cassete 28 minutos deste depoimento de um militar que participou diretamente da primeira criatura. Da captura no Jardim Andere, Às 10 horas da manhã. Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. Jogaram uma rede, a criatura estava abobada, não ofereceu resistência, fazia um zumbidinho, parecendo de uma abelha. Corpo de Bombeiro com luvas, capturou essa criatura. O Jardim Andere é um bairro em declive, tem um platô aqui em cima onde o caminhão da ESA e o caminhão do Corpo de Bombeiros já estavam estacionados. Os populares viram quando os caminhões desceram, nós temos várias testemunhas. Crianças, inclusive, Boaventura, viram aquele animal, criança brincando lá, chegaram a jogar pedra nessa criatura, ela desceu um pouco mais esse declive. O Corpo de Bombeiros, quando chegou, e os militares da ESA dispersaram os populares e desceram, jogaram essa rede, capturaram a criatura, subiram neste platô, um pouquinho mais, estavam mais abaixo, subiram, colocaram numa caixa de madeira de aproximadamente 1 metro quadrado, colocaram a criatura lá e cobriram com uma lona. Imediatamente colocaram essa caixa de madeira no caminhão da ESA. Este caminhão é aquele famoso modelo Mercedes-Benz com aquela lona atrás, transporta tropas e transporta carga também. É aquele modelo 1418, é ele, com a lona camuflada. Camuflada atrás. E imediatamente aquele caminhão saiu de Varginha então, e levou para Três Corações. Então, quando o Birajara escutou isso tudo em detalhes, é claro, ele também ficou muito surpreso, positivamente surpreso, e naquele momento se estabeleceu, em 1996, esta parceria, onde nós pudemos, na sequência, desenvolver um conjunto de outras pesquisas, aglutinar outras testemunhas, civis e militares, para conseguirmos desvendar, Boaventura. Já naquela época, pelo menos 50%, em 1996, do que havia ocorrido, e foi muito substancioso. Foi assim que eu cheguei no sul de Minas e tive contato inicialmente com o Birajara. Tem muita coisa ainda para se descobrir do caso Varginha? Ah, tem. Tem muita coisa, porque ainda existem muitas testemunhas, por incrível que possa parecer ao seu espectador, que ainda tem medo de vir a público dar o seu depoimento. Eu sei que já se passaram 26 anos, mas muitas pessoas do meio civil e militar simplesmente se negam. Eles sabem que vão ter muitas represálias, que isso vai gerar problemas de diversas ordens, porque, no final das contas, vamos ao cerne da questão. O que aconteceu aqui em Varginha, no sul de Minas Gerais, foi uma operação de captura de seres extraterrestres, e isso está mais do que identificado, nós temos provas cabais disso. Tinha muito OVNI, né? Mas sobrevoaram o sul de Minas, foram vistos não só em Varginha, em Três Corações, perseguiram carros nas estradas aqui próximas. Eloy Mendes, né? Rumo a Pouso Alegre, São Gonçalo do Sapucaí, nós temos esses testemunhos. Então, trata-se de um assunto de segurança nacional. A pessoa que vier a público tratar este assunto vai estar ajudando a revelar uma operação sigilosa de segurança nacional. E todos estes ainda têm medo, têm um temor muito grande, né, no seu emprego, alguns estão ainda na ativa dentro das Forças Armadas, dentro do meio militar, e os civis que também atuaram como testemunhas, né, fotografaram e filmaram essas criaturas no Hospital Regional e no Hospital Humanitas, também estão aqui em Varginha. Tem temor de vir a público. Então, fiquei sabendo que alguns já faleceram, alguns médicos, e outros ainda estão vivos. Há uma possibilidade de vir à tona esses vídeos com as imagens dessa criatura que passou pelo hospital? Existe sim essa possibilidade, esses vídeos já são de nosso conhecimento há muitos anos. Eu já disse que assumo a responsabilidade em, ao coletar fotos e vídeos, proteger as testemunhas, mesmo aqueles que aparecem nesses vídeos. Nós temos hoje meios, já há muito tempo, né, de alterar os pixels. Sim. De tal forma que as pessoas não se consiga reconhecer. Então eu já deixei isso muito bem esclarecido, né? A pesquisa nos trouxe muita credibilidade porque eu protegi essas testemunhas
Então eu diria, mesmo com todo o temor que ainda existe, a possibilidade, estamos muito próximos de definitivamente conseguirmos alguém que deixe de lado esse medo todo, entregue este material para que nós possamos divulgar. Existe esse material. Afinal de contas, já se passaram 26 anos. É o que eu digo a eles. Alguns dos nossos colegas já faleceram, outras testemunhas também. O que eu tenho dito a estas pessoas é: os senhores vão esperar morrer todo mundo, né? Tenham noção da finitude da vida. Outras testemunhas já se foram. Mas você acredita que os militares vão liberar isso? Eu, por exemplo, não acredito. Não, eu acho muito pouco provável. O assunto é de segurança nacional e é também, Boaventura, se nós pensarmos de forma assim muito racional, é um contexto também de segurança sanitária, porque nós já sabemos que essas criaturas têm na sua composição corpórea uma toxina que é letal aos seres humanos e aos animais também. Então, não é só segurança nacional o fato de serem seres extraterrestres que vieram com uma nave de outro planeta, de outro sistema solar ou de outra galáxia e tiveram tecnologia para chegar até nós. Mas essas criaturas, ou é um sistema de defesa natural delas, né? Mas o fato é que elas têm em sua composição corpórea uma toxina que é letal, que matou pessoas, né? Uma delas, o excelente policial Marco Elis Xerezi, que foi intoxicado por uma substância tóxica não identificada, substância tóxica essa não identificada que matou também animais dentro do zoológico de Varginha, onde uma dessas criaturas foi avistada pela dona Terezinha Klepf, onde morreu uma anta, uma jaguatirica, 2 veados caatingueiros, onde o veterinário Dr. Marcos Mina mandou as vísceras para serem analisadas desses animais e a conclusão foi: morreram de não sei o que, substância tóxica não identificada. Então a questão de Varginha, ela envolve também, nós já sabemos no âmbito da pesquisa, uma questão, né, de segurança sanitária. Tanto é que até a água que foi coletada aqui no Rio Verde, porque em Minas Gerais a companhia distribuidora de água se chama Copasa, ela capta a água do Rio Verde, que é um rio caudaloso, e passa por diversos municípios, para depois essa água ser tratada e distribuída. Imagine o temor das forças militares, eles também pesquisaram e monitoraram a água captada do Rio Verde para ter certeza que não existia essa toxina na água. Então, você ficou sabendo de criaturas que foram avistadas no Rio Verde e operações que foram conduzidas meses depois dos primeiros avistamentos? Ficou sabendo disso? Sim, as operações foram muito amplas, porque como o Rio Verde, como eu disse, ele é um rio que percorre vários municípios caudaloso e tem muito mato, né, ao entorno de suas margens. Os militares empreenderam amplas campanhas para pesquisar a região toda, porque eles já estavam avisados. Quem atingiu e abateu esta nave que veio para o sul de Minas, nós não temos mais dúvidas. Os próprios americanos, nossos colegas, já pesquisaram lá também. Foi a Força Aérea Americana. Eles, através do NORAD, em Cheyenne Mountains, nos Estados Unidos, detectaram nos seus sistemas de satélites espiões estas naves, não foi uma só, adentrando o nosso espaço aéreo, né? Eles tentaram interceptar essas naves, as naves não responderam ao comando de interceptação, eles atingiram uma delas, ou com um míssil, ou com um raio laser de ataque, na parte traseira. O casal Eurico e Oralina narra isso muito bem. Vamos chegar nesse ponto. Essa nave foi perdendo altitude em coordenadas cartesianas de latitude e longitude. A Força Aérea Americana avisou a Força Aérea Brasileira, através do seu sistema Sindacta, que passou a captar também esta nave perdendo altitude e vindo para o sul de Minas Gerais. Qual era a força militar mais capacitada para tomar conta da situação? A excelente Escola de Sargento das Armas, um grande batalhão de infantaria, extremamente competente, que tomou conta da situação e, no patrulhamento que fizeram, também fizeram as margens do Rio Verde, que passa aqui não só próximo de Três Corações de Varginha, e onde nós tivemos relatos que corpos também foram vistos
à margem do Rio Verde, aqui nas proximidades de Varginha. São vários os relatos. Vários relatos. A gente recebeu lá no GUG, né, no Grupo Ufológico do Guarujá, uma carta de um militar da ESA que participou de uma dessas patrulhas, junto com o sargento e outros soldados, né, no Rio Verde. E ele fez um desenho que bate muito com a descrição que a Liliane, a Kátia e a Valquíria fizeram naquela época dessa criatura. Um outro colega desse militar da ESA, ele fala a respeito de uma criatura peluda também. Aí já pegando esse gancho, teve um programa do Fantástico em que você e o Birajara participaram junto com o Luiz Petri. Sim. E vocês foram em Passos, Minas Gerais, correto, em 96, e parece que teve um caso envolvendo uma criatura peluda. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Passos também é uma cidade muito conhecida aqui no sul de Minas, relativamente próxima a Varginha, e é um tipo já conhecido, a tipologia dessa criatura avistada lá, que foi avistada aqui em Varginha também. Vamos começar por lá primeiro, né? É aquele tipo também, né, onde você identifica o tórax peludo, pernas, braços peludos, dedos pontudos, né? Uma cabeça arredondada, né, com aqueles olhos vermelhos, mas uma criatura peluda. O senhor avistou no meio rural. Aqui, lá em Passos, ele deu depoimento, está no 2º programa do Fantástico. Ficou paralisado, não sabia o que era aquilo, porque ele ficou olhando para a criatura olhando para ele, até ela sumir no meio do mato. Teve até um jovem que entrou em luta corporal, não foi? Exato. O Luciano, não é isso? Isso, teve esse relato também. Agora, interessantíssimo foi que aqui em Varginha, próximo à fazendinha onde estavam o casal Eurico e Oralina, que antes mesmo das meninas terem tido o avistamento, já tinham avistado uma nave num formato assemelhado a um submarino, porque tinha aquela cúpulazinha no topo, do tamanho de um micro-ônibus, voou por cerca de 40 minutos. Assim. Comprido. Né? Comprido. Voou por cerca de 40 minutos na frente da casa deles, a aproximadamente 5 metros de altura do chão, soltando muita fumaça branca na traseira e mostrando que tinham peças metálicas soltas na traseira. Não tinha nenhuma luz acesa. Balançando. Né? Não tinha escotilhas, não tinha janelas, mas voou por 40 minutos. Quando o gado correu, eles até pensaram que fossem ladrões roubando o gado. Quando eles abriram a janela do quarto, estava aquele submarino do tamanho de um... Está na contracapa do meu livro esse submarino. Está lá um submarino voando a 25 metros de distância da janela deles, sem emitir nenhum barulho. Não tinha barulho de hélice de avião, nem de turbina de avião. Eles não sabiam o que era aquilo. A noite estava clara pela lua e pela pouca distância eles viram o objeto voando vagarosamente, 40 minutos, Boaventura, é uma eternidade. Sim. Muito bem. Então, neste pasto, se você subir este pasto depois da casa do Eurico e Oralina, onde a nave sobrevoou, e subir um pouco mais, você vai dar na estrada, que é a estrada justamente que liga Três Corações a Varginha. Naquela ocasião, o Galdino, um homem adulto, mais de 80 quilos, uma pessoa forte, né, com discernimento, estava no seu carro, vindo justamente de Três Corações para Varginha, à noite. E ali na frente deste pasto do casal Eurico e Oralina, uma dessas criaturas peludas, com aqueles olhos vermelhos, aquela cabeça arredondada, peluda, passou correndo na frente do carro do Galdino. Cruzou do pastinho lá da casa do Eurico e Oralina, na frente do Eurico e Oralina, cruzou a estrada e entrou no mato. E na ocasião, quando eu consegui contactar o Galdino, eu ainda falei com ele, mas, meu prezado, você, um homem adulto, mais de 80 quilos, uma pessoa robusta, saudável, por que você não parou para ver aquilo direito? Ele falou, eu? Mas de jeito nenhum, pelo contrário, eu até acelerei para sair fora. Eu não ia parar para ver o que era aquilo, sei lá se aquilo era um demônio. Então, essa criatura peluda, que foi vista lá em Passos, foi vista aqui em Varginha também. O que é um fator que acrescenta, né, mais este detalhe extraordinário à pesquisa. Exatamente. Além das pesquisas, né, que foram realizadas naquela época,
a gente ficou sabendo que você e o Birajara Franco Rodrigues foram chamados para depor num inquérito policial militar, que é o IPM, né? Lá feito pela ESA e tal. Eu tenho esse IPM em casa, cheguei a folhear. Me responde um negócio. Durante a sua interrogação, que durou cerca de 4 horas, Foi. Né? No que está escrito ali no seu depoimento, a gente lendo aquilo dá pelo menos uns 15 minutos de fala. O que aconteceu nas 3 horas e 45 minutos que não está escrito ali? Muito Você bem. foi ameaçado? Teve alguma coisa que aconteceu ali que talvez tenha te motivado a ficar escondido ou afastado da pesquisa durante todos esses anos? Olha, interessantíssima a sua pergunta também, o Boaventura. O que acontece é o seguinte: nós precisamos deixar bem claro, as pessoas precisam entender como nós já entendemos, né? Os militares agiram de forma muito correta. Eles tinham uma missão a cumprir, o assunto é mesmo de segurança nacional e de segurança sanitária. Então, digamos assim, o destino nos colocou em lados opostos, mas em hipótese alguma, eles são vilões neste contexto. Não são, não. Não são. Eles são muito competentes, a escola é excelente. Um sargento formado pela escola, ele não está só preparado para defender a Amazônia, defender o próprio Brasil, que é uma potência, ele está preparado para ser um pai de família, para ser um profissional. É uma escola que separa, assim, os meninos dos homens. Lá forma um profissional militar e um homem para a vida. Então, eles são muito capacitados, apenas ficamos em lados opostos. Quando eu cheguei lá para o interrogatório, eu já fui com o meu advogado, o meu livro, Incidente em Varginha, que você já mostrou várias vezes, né? Primeiro livro publicado. O primeiro livro sobre o caso da criatura de Varginha, Incidente em Varginha. Incidente em Varginha, né? Já estava em cima da mesa. Então, quando eu sentei, né, os ordenanças me conduziram, a mim e ao meu advogado, lá para o escritório desse oficial. Vou evitar de citar o nome dele. Um profissional também muito competente. Mas o meu livro já estava lá na frente. Eu sentei lá na frente dele, com o advogado do meu lado, ele já abriu o livro e à medida que ele ia paginando o livro, eu percebia que ele estava todo marcado com aqueles marcadores amarelos de marcar texto. Marcador de texto. Estava tudo marcado. E ele ia paginando e dizia, pois é, aqui nessa página você menciona que então teve um encontro secreto, que já o primeiro militar lhe passou essa informação. Quem é essa pessoa? E eu dizia, senhor, eu vou me reservar o direito de permanecer em silêncio, eu prometi às testemunhas que guardaria sigilo. Ele, ok. E ia paginando, tudo é marcado de amarelo. Mas ele ia em detalhes, inclusive tinha uns marcadores de parte, também uns papeizinhos que ele já puxava. Bom, aqui nessa parte você então menciona que um comboio foi até o Hospital Humano. Então, como é que você sabe esses detalhes todos da criatura? Senhor, mais uma vez, eu vou me reservar o direito de ficar em silêncio. E assim foi o interrogatório todo. Ele perguntava e eu não respondia. E o advogado intercedendo também. Meu cliente já declarou que vai proteger as testemunhas, tudo de uma forma muito educada, muito tranquila. Mas o clima era tenso, sabe? Esse senhor, os ordenanças lá, o clima era tenso, porque a situação toda ficou muito tensa. Aí ele ficou convicto de que, em definitivo, eu não ia revelar essas fontes, porque também ficou claro para eles que não haveria como eu saber daquilo tudo se eu não tivesse fontes dentro do meio militar que tivessem me informado. Ou seja, o IPM foi para identificar militares que tivessem vazado a informação. Mas não tenho dúvida disso, eles queriam saber quem era. Porque o assunto era e é de segurança nacional. E eu deixei bem claro para eles, inclusive, que em hipótese alguma, eu era traidor da pátria Brasil. Eu sou italiano, minha família, mas eu sou brasileiro também, mineiro, né? Adoro um pão de queijo. Então eu deixei bem claro para eles, senhor... Você tem dupla cidadania? Sim. Eu não tenho intenção alguma de ser um traidor da pátria. Inclusive disse a eles,
se os senhores me mostrarem em detalhes o contexto maior dessa operação e eu entendendo que possa estar prejudicando o país, com certeza eu vou me calar. Ele preferiu não entrar em detalhes, mas eu deixei isso bem claro. Se eu estiver atrapalhando a pátria, porque eu estou aqui tratando de um contexto científico, não só a astronomia, né, os físicos, né, a ciência como um todo, o espaço é a fronteira final. Nós queremos saber, em definitivo, estamos sozinhos no universo ou não. Não é verdade? Um conterrâneo meu, chamado Galileu Galilei, ele vem de Pádua também, lá no norte da Itália, é de lá que veio o meu DNA, do lado de Veneza, quase fronteira com a Áustria. Galileu Galilei, há 1000 anos atrás, já dava aula para 800 alunos na grande Universidade de Pádua, né, dizendo a Terra não é o centro do universo. Então, eu falei para esse oficial, falei, senhor, a ciência quer saber, o meu intuito aqui é científico, sabe? Agora, se os senhores me mostrarem com mais detalhes o contexto todo dessas operações e aonde especificamente os senhores, na interpretação dos senhores, entendem que o assunto é de segurança nacional, e eu entendendo então que estaria prejudicando o país, eu dou tudo por encerrado e me calo. O senhor gostaria de conversar comigo? Ele falou, não, eu prefiro não entrar em detalhes. Mas então, ficou claro. Então foi tensa. Mas foi muito tenso, mas foi uma tensão que eu e o meu advogado soubemos conduzir para que não escalasse, sabe? Eu não permitiria isso, que escalasse para uma agressão verbal, que ficasse uma coisa assim. A tensão era compreensível, mas eu não ia permitir que escalasse para uma ofensa, para alguma... E o clima ficasse ainda muito pior do que já estava. E assim foi conduzido, e por isso que durou 4 horas. Quando você lê o IPM, parece que ali tem informação para 15 minutos, 20 minutos de conversa, mas é que o que foi colocado no IPM foi de forma muito sintética. Foram 4 horas de interrogatório e querendo saber detalhes, e eles entenderam que eu não iria revelar. O Bira também, o Birajara, ele ficou 4 horas também. Também, lá, né? E o Birajara, no dia que eu estava prestando depoimento, ele ficou do lado de fora. Esperando. Ele fumava na época, mas ele fumou um maço de cigarro. Não, acabou, né? Lá fora, esperando, não tinha como falar comigo, ele não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Né? E o advogado também, amigo dele, foi ele que indicou, inclusive, um excelente advogado. É uma pessoa fantástica. E quando nós finalmente saímos lá de dentro da ESA, ele estava lá do lado de fora, estacionado num ponto estratégico. Ele me viu saindo com o advogado, ele teve um alívio, sabe? Então, ficou bem claro, eles queriam, acima de tudo, né, ter acesso a quem estava passando essas informações. E isso, de minha parte, nunca tiveram. Nunca vão ter. E eu estou ainda na torcida para que estes militares que participaram das operações, alguns deles ainda na ativa, outros já se retiraram. Ainda assim tem muito medo. Quem sabe um dia isso vai ser possível. Eu acho difícil, vindo do meio militar. Mas, Boaventura, a esperança é a última que morre, quem sabe? Exatamente, eu tenho esperança ainda de que esses militares venham a público e falem aí os detalhes, né, dessas operações de captura, de resgate da nave, de transporte dessas criaturas e muito mais, né? Porque tem também o envolvimento americano, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, inclusive... Eu queria emendar aqui, assim, por exemplo, foi tensa aquela situação no IPM. Sim. Mas eu lembro, quando a gente estava pesquisando, que logo no início ali, várias ameaças telefônicas eram dirigidas aos nossos telefones. Sim. Do Bira, seu, Ixi, né, no meu, tive até o telefone grampeado, os Mondini. Essas ameaças, pelo que você já até comentou, culminaram até que com um tiro que foi dado na casa da sua mãe em Três Corações. Foi. Então, conta um pouquinho a respeito. Muito bem, será que foi uma represália? Olha, para mim, é uma tentativa de intimidação, sabe? O disparo à porta principal lá da casa é uma porta de madeira maciça, sabe? Muito pesada, foi construída artesanalmente por um marceneiro, alguns anos atrás.
o projétil perfurou, acertou o meu piano, que lá na sala de estar, nós não estávamos lá, e ficou alojado na parede. Os vizinhos escutaram o disparo, eu corri, porque a casa, enfim, uma casa bem espaçosa, a garagem, né, tem uma varanda sobre essa garagem, na parte da frente, porque tem garagem nos fundos também. Eu ainda cheguei na varanda rapidamente e vi um carro escuro, porque a rua é plana, ainda vi um carro escuro lá na frente, sumindo, virando a esquina, né? E esse disparo chamou a atenção dos vizinhos, uma preocupação muito grande. O nosso telefone estava literalmente grampeado, inclusive, eu já tinha comentado não só com você, com o Claudeir Corvo, com o Petit e o próprio Birajara, não conversa mais nada comigo por telefone, encerra, é só de forma pessoal e em local reservado. Porque você tinha que ver os zumbidos que dava. Dava uns pios, uns zumbidos, né? E eco também na linha telefônica. Estava grampeado, mas assim, lá em Belo Horizonte também, o meu telefone, na época eu residia em Belo Horizonte, meu apartamento grampeado. Então, eu diria, eles queriam ter acesso, né, ao conteúdo maior do que já estava em nossas mãos, porque é um gigantesco quebra-cabeça. Foi estabelecido um acobertamento e nós fomos aos poucos desenvolvendo a pesquisa, trazendo as testemunhas e fomos montando grande parte desse quebra-cabeça. Eles queriam saber qual era o nosso conhecimento como um todo de todas as operações e também pegar as testemunhas que estavam nos passando as informações. Mas, de minha parte, eu posso lhe garantir, não só no inquérito que eu respondi voluntariamente com meu advogado lá na ESA, eu não passei informação nenhuma e, através de meu telefone e de meu e-mail, eles também não captaram nada. Agora, a pergunta que não quer calar, por que você ficou esse tempo todo desaparecido, né? Tinha um acordo, tinha alguma coisa com os militares ou algum outro grupo de inteligência? O que aconteceu? E por que agora você volta para realmente falar mais sobre o assunto, né, e abraçar? Eu, assim, na minha cabeça, eu fiquei pensando, caso Varginha, ultra secreto. Classificação ultra secreta, 25 anos. Considerando o IPM, vai dar 25, 26 anos, aí você estaria livre, né? Então explica também, o porquê que... Também tem esse fator. Então, diante dessa situação tensa que eu vivi na ocasião, o meu trabalho também, eu praticamente larguei tudo, fiquei aqui no sul de Minas, meu escritório em Belo Horizonte, parei tudo para desenvolver a pesquisa. E como você sabe, porque você é um pesquisador raiz, você é um pesquisador de campo, você sabe, para ir ao campo, você tem que deixar o seu trabalho de lado, sim. Família, você tem custos de viagem, de combustível, de alimentação, de hospedagem, equipamento. Na época, filme fotográfico, Kodak, o Fuji, né? Depois você tira a foto, você tem que mandar revelar, custos. Então você imagina tudo isso naquela época, chegou, mais essas tensões todas, chegou um momento em que a pesquisa havia atingido um patamar já bastante sólido naquela ocasião, teve este IPM, né? Juntando tudo, eu entendi que já estava na hora de eu retomar a minha vida. Eu precisava retomar o curso normal da minha vida. Eu sei que o IPM, né, mais 25 anos de super secreto, juntou isso tudo. Tivemos agora também o lançamento de um dos maiores documentários de ufologia do mundo, que é pertinente à nossa pesquisa de Varginha, né, que é do nosso colega James Fox, chama-se Moment of Contact. O lançamento foi simultâneo aqui no Brasil, foi lá em Sorocaba, no estado de São Paulo, e em Hollywood, Los Angeles, Califórnia. O James entrou em contato comigo, pediu apoio, passados esses anos todos, se eu não poderia também ajudar, apoiar. Juntando tudo, passados todos esses anos, eu acho, né, Boaventura, que eu já permaneci em silêncio, dentro inclusive de um acordo que eu fiz com militares, que serviram de intermediários, sabe? O que você acha? Já divulgou muita coisa, já teve aí muita informação, dá um tempo nisso tudo, você precisa retomar a sua vida, né? Vamos
diluir estas tensões, quem sabe numa outra ocasião. Sim, essa outra ocasião se passaram 26 anos, praticamente, né? Então eu entendi que já era um momento, passados esses anos todos, inclusive pela solicitação, o próprio Museu Ufológico de Varginha, que é o maior museu de ufologia de toda a América Latina, e se você comparar também no continente africano, europeu, asiático, você não vai encontrar um museu como este, né? Então juntou o lançamento do documentário, 20 e tantos anos de silêncio, a inauguração aqui do museu onde estamos no momento, eu achei que era a hora, sabe, de poder retornar, prestar um apoio, porque a pesquisa é muito sólida, é muito verdadeira, e acho que eu cumpri a minha parte, sim, em manter este silêncio, como por acaso, repare, eu estou mantendo o silêncio, eu continuo não revelando as fontes, eu não estou trazendo fotos nem vídeos, então, de certa forma, o que nós estamos conversando está dentro do contexto maior da pesquisa realizada. Ainda estou mantendo o sigilo e protegendo as nossas fontes. Na tua opinião, você acha que o Birajara, que também saiu fora do cenário, ele volta ou não volta? Olha, é uma possibilidade, hoje eu vejo de forma remota, né? Ele já está afastado também há mais de 14 anos, se não me engano, e também retomou a sua atividade profissional, né? E, enfim, ele já está num segundo casamento, né? Com filho. Então eu acho que ele também, sabe, decidiu dar sequência ao seu dia a dia profissional, familiar, já se vão muitos anos. Eu acredito que seja pouco provável, sabe, que ele retome o contato. Ainda assim, temos a esperança, quem sabe em algum momento, uma luz lá aconteça e ele decida estar junto conosco novamente, porque é um grande pesquisador, além de ser um ser humano fantástico, viu, uma pessoa muito capacitada. Eu tenho as melhores recordações, viu, Boaventura, não só do Birajara, de você que esteve conosco aqui, nos ajudando em tudo que foi possível, marcando presença, o Jamil Villanova, o Petit, o Claudeir Corvo, os irmãos Mondini. Eu tenho as melhores recordações de vocês. Vocês também. são grandes colegas que me ajudaram imensamente. Teve até situações assim engraçadas, né? Eu não sei se você quer falar disso, que o Jamil acabou fazendo um jornal, que aconteceu uma situação que você foi subir numa trave, né? De um gol, né? Para tirar umas fotos, ver de onde que estava aparecendo, aí aconteceu um incidente. Eu não sei se você quer falar. Não, mas isso é uma coisa muito pequena, né? Porque me feriu aqui na região da virilha, eu precisei tomar uns pontos, né? E o Jamil fez essa montagem de um jornal, né? Que Pacatini... Pacatini, como que era? Eza diz não pode salvar as bolas, alguma coisa assim, não era? Foi muito engraçado. Foi um negócio muito engraçado e na hora ficou uma montagem tão bem feita aquilo que a gente deu muita risada e você pensou que era verdade, né? Pois é, brincadeira. Não, mas foi um pequeno corte na virilha, tinha uma então, pecinha metálica lá na trave que cortou, deu uns pontinhos. Mas o Jamil, ele é um artista gráfico muito capacitado. Muito capacitado. Né? E ele fez não só essa brincadeira, mas ele fez também, como você sabe, alguns desenhos mostrando, né, a sequência de capturas da criatura lá no Hospital Regional também, em Humanitas. Isso. O Jamil, ele foi muito importante para nós, principalmente para reconstituir em desenho aqueles momentos, né, nevrálgicos da pesquisa. A presença de vocês todos, viu, foi muito importante. Como você bem mencionou. E continuamos, né? E continuam. Então, para mim, né, ter contado com vocês, continuar contando, muito importante. Vocês foram fundamentais dentro da pesquisa. E como você sabe, lado a lado com o caso Roswell, são os 2 casos ufológicos mais conhecidos no mundo. Literalmente, a pesquisa de Varginha. Ontem ainda eu estava fazendo uma live com a Europa, eu já tenho outras programadas para o dia de hoje também, e tenho, né, participado de outras entrevistas. O mundo sabe sobre Varginha. Eu levei a pesquisa de Varginha para Roswell, porque quando eu fui, em 1998, quando eu fui convidado para palestrar lá em Roswell, né, eu já levei daqui de Varginha, na época o prefeito
né, o senhor Antônio Silva, eu preparei um texto em língua portuguesa, ele gravou em vídeo, na época o vídeo era VHS, naquela fita cassete VHS, eu levei para Varginha na abertura da minha palestra. Eu já disse ao público, estava lotado lá em Roswell, todo mundo querendo saber de Varginha. Senhoras e senhores, tem uma pessoa lá de Varginha que trouxe uma mensagem muito especial. Entrou o prefeito Antônio Silva no telão, eu estava lá no parlatório, no palco, e eu fiz tradução simultânea. E ele, dentro do texto que eu preparei em língua portuguesa para ele gravar, ele diz, finalizando, e gostaríamos de apresentar o nosso respeito por toda a pesquisa de Roswell e pelos trabalhos que estão sendo executados aqui neste congresso, que possa trazer os resultados científicos com muito sucesso, muito agradecido. No final eu disse, senhoras e senhores, é oficial. Aí o público... Foi um delírio. Foi um delírio. Ainda levei daqui de Varginha, pedi para um grande artesão preparar uma estátua da criatura de Varginha em tamanho natural, cerca de 1 metro, 1,15 m mais ou menos, da criatura agachada, como as 3 meninas avistaram. Ficou muito bem feita, né? Embalei direitinho, levei. Existe uma ala dentro do Museu de Roswell pertinente ao incidente Varginha. Meu livro, eu fiz a doação do livro oficial para a diretora, senhora Dion, né, que recebeu oficialmente, está lá numa ala com a estátua, sabe? E vídeos randomicamente de outros documentários nossos estão lá no museu. Então, bacana. Os americanos ficaram encantados. Varginha está presente no Museu de Roswell, que era, naquela época, único no mundo. Agora, com o Museu de Varginha, eu posso dizer a vocês, lado a lado também com o caso Roswell, mas com o Museu de Roswell. Varginha está com um dos melhores museus e até único, porque Roswell fica numa planície no estado do Novo México, é um lugar poeirento, cercado por áreas de deserto. E o Museu de Roswell fica, que é muito bonito, é muito bacana, adorei, muito bem administrado. Ele fica na parte central da cidade. Varginha, que é uma cidade empreendedora, tem muita visão, construiu o seu museu ufológico aqui no alto da montanha, onde você está vendo, o museu tem janelas, né, circundando esse gigantesco disco voador, onde você tem uma visão privilegiada da cidade de Varginha. Então, Varginha está mais bem posicionado do que o Museu de Roswell. E com um detalhe, Varginha é verde. Nós estamos num país tropical, aonde você olha, você enxerga o verde. Então, até neste aspecto, digamos assim, Varginha foi privilegiada neste empreendimento fantástico que vai trazer muito retorno. É um marco da nossa história ufológica do Brasil e do mundo. Nós podemos ter orgulho do Museu Ufológico de Varginha, chamado de Memorial do ET. Legal. Eu trouxe aqui algumas perguntas, né, que o pessoal do canal Enigmas e Mistérios fez para nós. Eles sabiam que a gente ia estar contigo aqui, nesse momento aqui importante, né, para a cidade de Varginha. E eles fizeram algumas perguntas aqui. Algumas a gente até já respondeu, mas vamos ver aqui alguma pergunta. Me chamo Zilton, de Manaus, Amazonas. Nossa. Gostaria de saber aonde está a nave dos ETs que foi abatida. Esse material todo, não só a nave, mas os extraterrestres, a partir do momento que foram retirados do sul de Minas, foram levados para a cidade de Campinas. Não se esqueçam, Campinas tem também um dos melhores aeroportos do Brasil, que é Viracopos. Lá já existiam aeronaves de transporte, e os americanos têm isso na sua força aérea, diversas dessas aeronaves, muito grandes, né? Uma nave de um tamanho aproximado de um micro-ônibus foi facilmente embarcada, como as criaturas, em caixotes, em naves de transporte militar, a partir do aeroporto Viracopos de Campinas, e foram retiradas do Brasil, levadas para os Estados Unidos. Aeronaves da USAF, então, levaram esse material para lá. Isso tem depoimentos de pessoas que confirmam esse tipo de coisa? Temos depoimentos, inclusive, só para os senhores terem uma ideia, eu preciso preservar a fonte. Como eu estava ainda ontem, né, que eu passei uns dias lá em Sorocaba,
para o lançamento do documentário do James Fox, Moment of Contact. E tinha várias lives, então eu decidi ficar em Sorocaba, né, juntamente com o meu colega, o Marco Aurélio Leal, que é um dos produtores também do Moment of Contact, para nós podermos atender a mídia. E decidimos vir então de Sorocaba para cá ontem. Só que, no meio do caminho, nós fizemos uma parada estratégica numa outra cidade, onde eu tive acesso a um profissional do meio civil, ok? Da Polícia Civil. Um grande profissional da época, que se mudou 3 vezes. Estava nesta outra cidade, já tem anos que eu estou tentando encontrá-lo, mas as minhas fontes vão me ajudando, os meus colegas, e eu consegui localizá-lo. Boaventura, eu cheguei ontem, antes de chegar em Varginha, no meio do caminho, mais ou menos, nós paramos nessa cidade. Eu não liguei para ele, porque eu estava temeroso que se eu ligasse, eu descobri o telefone dele também. Sairia. Ele ou não atenderia, ou alguém atenderia e diria, olha, ele está viajando, ele não está aqui não. Então eu fui sem avisar, bati na porta, me identifiquei, ele me reconheceu de imediato. Eu falei, eu preciso falar com o senhor. Tem 26 anos que eu estou esperando falar com o senhor. Me atenda. Ele falou, pode entrar. Eu te conheço, eu confio em você, pode entrar. Entramos na sala de estar da casa dele e ele comentou que na época esteve na ESA, foi lá conversar com o general Lima, ficou impressionado com a quantidade de oficiais que estavam lá dentro da ESA e, inclusive, lá na sala de reunião onde ele foi recebido. Ele disse que tinham mais estrelas aqui, nos ombros dos oficiais, do que no céu. De tanta estrela de oficiais, e pela janela, diz ele que estava um sobe e desce de helicóptero americano lá dentro da ESA, e que o próprio general Lima falou para ele, olha, eu não vou poder tratar do assunto com você, ok? Ele era um grande profissional da Polícia Civil, você já imagina o cargo que ele tinha. É assunto de segurança nacional, mas ele testemunhou essa quantidade, assim, absurda de oficiais que estavam lá. Helicóptero pousando e decolando, ele viu pela janela. E disseram a ele, é assunto de segurança nacional, eu não posso tratar isso com você, quem sabe no momento futuro. Este testemunho eu consegui ontem, no meio do caminho, antes de chegar aqui. Então ainda tem muitas informações que vão chegar ao nosso conhecimento, afora as que nós já temos, que serão reveladas ao público. Estou torcendo para que essas testemunhas tenham coragem, Boaventura, de vir e, em definitivo, sinceramente, não há mais o que ficar esperando. Muitas testemunhas militares já faleceram, outras testemunhas civis também. Então, já se passaram muitos anos, vamos caminhar. Outra perguntinha aqui, ó. Pergunte qual a chance dos vídeos e fotos das criaturas vierem a público e se ele viu algum desses vídeos, se poderia dar uma palhinha aí do que tinha nesses vídeos das criaturas. Então, como eu disse, a possibilidade de vir sendo oriunda do meio militar, eu acho muito difícil ainda. Tá. Existem fotos e vídeos que foram preparados aqui dentro de Varginha, pois as criaturas passaram, como nós já sabemos, pelo Hospital Regional, né, e pelo Hospital Humanitas. Depois foram para Campinas, para a Unicamp. Então, nesses 3 pontos, em mãos civis, nós sabemos que tem fotos e vídeos. Precisamos agora aguardar. Essas pessoas, nós estamos em contato com eles há muitos anos. Que eles possam vir a público, trazer este material. Se eles não quiserem apresentar, que entreguem a mim. Eu apresentarei e vou proteger todo mundo. E, concluindo a pergunta, em 2012, um dos meus grandes amigos do meio militar... Era de qual arma? Era das Forças Armadas. FAB? Não. O Exército? Isso. Né? Você vê que eu fico aqui pisando em ovos. Não tem problema, tentando proteger. Só pra... Das Forças Armadas. Porque, né? Está ainda na ativa, é uma pessoa graduada atualmente. Entrou em contato comigo e me disse, olha, estou agora fazendo este contato
porque consegui ter acesso a 35 segundos de imagem, fui autorizado a lhe mostrar, dei minha palavra, eles sabem que você protege as testemunhas, mas não fui autorizado a deixar você com uma cópia. Então, senhor Pacatini, é sim ou não? O senhor quer ver essas imagens? Eu disse sim, eternamente sim. Marcamos um local secreto, ele chegou com um laptop, né, um notebook, e disse, posso, como lhe disse, lhe mostrar as imagens, preste atenção, nós não vamos ficar aqui muito tempo. Ele abriu o notebook, Boaventura, e estava lá uma criatura, é exatamente a descrição das meninas, da dona Terezinha Klepp e dos outros militares que viram essa criatura no hospital regional, no Hospital Humanitas, e os que capturaram, a primeira captura às 10 horas da manhã. A descrição e a mesa estava lá. Essa criatura estava viva ou morta? Estava viva, mas no meu entendimento tão debilitada que estava prestes a morrer. Eles tentaram colocar ela de pé, filmaram aproximadamente 1 metro de distância, de tal forma a não mostrar os militares que estavam presentes. Provavelmente foi uma filmagem não autorizada, é claro, de oportunidade. Alguém sabendo que essa criatura ia desaparecer depois que fosse para Campinas, ou fosse entregue para os americanos, numa ação muito rápida, né? Tentaram levantar a criatura, ela não parava em pé, ainda fazia um zumbidinho, foi filmada a mais ou menos 1 metro de distância. Eu reconheci pela casca um pedaço de maçã que eles chegaram próximo àquela boquinha rasgada. A criatura não aceitou, não comeu. Vieram com uma outra fruta que nós conhecemos muito bem no Brasil, um pedacinho de banana e um vegetal verdinho que eu identifico como sendo um pedacinho de alface também, mas tudo muito rápido. Chegava na boca, ela não aceitava. Reclamaram do cheiro, que era um cheiro fortíssimo, de amoníaco misturado com enxofre, estava irrespirável. O cheiro era fortíssimo. Por fim, chegaram com um copo d'água. Ela também não bebeu a água. E eles ali segurando, um de cada lado, aqui pelo tórax, aqui embaixo, com luvas. Você via as luvas com camuflagem militar e a manga comprida do uniforme, né? Muito rápido, e alguém dizendo, olha o tempo, encerra, tchum. Encerrou. 35 segundos. Mais do que o suficiente, ok? Para captar que as características são aquelas, cabeça grande, protuberâncias, ou aqueles olhos vermelhos sem pupila. Em relação assim às mãos ali que você viu de seres humanos, a criatura teria mais ou menos que estatura? Olha, 1 metro, 1,15 m. E ela foi filmada da cintura para cima, eu não vi as pernas e os pés. Mas aquele bracinho magrinho, aqueles dedos pontudos, sabe, fininho. Quantos dedos? 3. 3 dedos. Pontiagudos, assim, sabe, fininho. E ela, eu vou te dizer, tinha a compleição física de uma criança magrinha de 6, 7 anos. Muito frágil. Para mim, estava morrendo, sabe? E você não sabe para onde ela olha, porque ela não tem pupila. E aquele olho saindo para fora da caixa craniana, avermelhado, você não sabe literalmente... Era redondinho ou era mais alongado? Ligeiramente mais alongado, muito ligeiramente. Era mais arredondado, ligeiramente amendoado. Mas, Boaventura, né, aquele tom cinza, parecia... E a boquinha rasgada, né? Levaram alimento, tentaram ver se ela pegava. Será que não foram imagens gravadas na Unicamp? Também é possível, porque como não existia nenhum equipamento médico à vista, eu pude ver numa passagem muito rápida uma mesa, sabe? Não era uma mesa com instrumentos médicos, não tinha ninguém lá com roupa branca, estava com vestimenta militar, as luvas, né? E eu pude ver numa ligeira movimentação de câmera ali ao lado, um pouquinho para trás, tinha uma mesa lá, parecendo uma mesa de escritório, com um telefone fixo em cima, uns papéis, umas canetas, mas foi muito rápido. Agora, me permita, é um rápido, Boaventura. Que você fica ali... Mas é perfeitamente identificável, porque, me permita, não vou falar de 35 segundos, eu vou falar de 15 segundos. Em 15 segundos, repare, eu levo a mão aqui, eu levanto o meu smartphone, eu passo a mão na testa, né? Eu posso eventualmente esfregar as mãos. Ainda não deu os 15 segundos. Mas se eu te perguntar, Boaventura,
Nesses 15 segundos, o que eu fiz? Eu garanto que você vai dizer, Sim. você levou a mão ao tórax, levou a mão na Sim. testa, esfregou a Esfregou mão e levantou o celular. levantou o celular. Então, é rápido, mas não foi 15 segundos, foram 35. E eu pedi para ver 5 vezes. Esse meu amigo ainda falou... você viu 5 vezes. Pedi, então repete para mim, por favor. Porque um negócio desses não, é só para tudo ver, vigiado. Né? Ele me mostrando, mas tinha outros vigiando. Entendi. Nós estávamos num local ermo. Não foi dentro de alguma base, nada. Foi em local fora. ermo, escondido, e ele ainda levou outras pessoas para ajudar a vigiar neste local ermo, né? Com cobertura vegetal. Não tinha jeito nem de algum satélite nos pegar ali, né? Ele preparou isso tudo porque ele sabe das coisas. E eu também disse para ele, toma as providências, não dá bobeira porque eu estou sendo vigiado. E ele falou assim, olha, em consideração a você, tá bom. Uma quarta vez, uma quinta, pode ser uma quinta. Vamos embora. Ok, uma quinta. Eu falei, meu Deus do céu. Isso em 2012. Então estou aqui afirmando em definitivo, o incidente em Varginha aconteceu, os testemunhos são verdadeiros, eu mesmo tive a oportunidade de avistar em vídeo, assistir em vídeo, uma dessas criaturas que estava, para mim, à beira da morte, ok? Muito provavelmente essa criatura ou estava lá dentro da ESA ou estava dentro da Unicamp, prestes a ir embora. Alguém percebendo que aquilo iria desaparecer, numa ação não autorizada e rápida, se organizaram para fazer o registro, porque aquilo iria desaparecer e ninguém iria tomar conhecimento. Então eu me sinto muito privilegiado. Vídeos assim que ocorreram dentro do Humanitas e do Regional, você tem conhecimento também? Sei inclusive onde é que estão. E já cansei de mandar recado. Cada vez que nós dois aparecemos em público, o povo arrepia. Mandei recado, estou mandando recado há anos, inclusive como eu lhe disse, senhores, os senhores estão esperando todo mundo morrer? Porque essa negociação já foi aberta desde 1996, eu estou esperando tudo que me foi solicitado, eu concordei, na última hora vocês correm. Teve gente que pede dinheiro, né? Que não só agora, mas no passado, em 96, houve algumas tratativas de trocar a fita das criaturas por dinheiro. Ia ser feito isso, mas na hora H, o que acontece? Pula fora. Pula fora. A pessoa... Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu até posso compreender, porque amor à ufologia, Boaventura, temos nós. Outras testemunhas têm medo de se complicar, de atrapalhar a sua vida familiar, a sua vida profissional. Essas pessoas, eventualmente, pedirem, né, uma compensação financeira, eu não vejo isso em um primeiro momento, porque amor pela ufologia somos nós. Somos nós. Né? Não, eu não vejo como prejudicial. Não vejo. Pedir uma compensação financeira, sejamos honestos, nós vivemos num mundo capitalista. Quem tem um material desse sabe que tem um valor. Sim. E de repente a pessoa com aquele medo todo, me dá uma compensação aqui para eu confiar em você e te passar esse material que pode arruinar a minha vida. É compreensível. Boaventura, foi oferecido diversas vezes. Eu não posso entrar em contato telefônico com essas pessoas porque vão acabar pegando, rastreando. Então, todas as vezes eu tenho que mandar um mensageiro, ok? É tudo abordagem muito sigilosa, muito secreta. Eu sei onde é que estão, eu sei quem são e vou conduzindo de forma tem que ir cozinhando o galo até uma hora. Mas, né, antes de vir para cá, lá de Sorocaba, já entrei em contato, mandei aí outros parceiros meus, vai lá, diz a eles que eu estou em Varginha agora pessoalmente, vou ajudar na inauguração do museu. Vamos resolver isso. A compensação já está em mãos, ok? Eu cuido disso. Estão por aí. Não sei se dessa vez vão me permitir, mas nós sabemos que existe, sabemos onde é que está, inclusive. E me permita, vai ter gente na inauguração hoje à noite, com certeza, aqui em Varginha, ok? Que está de posse de fotos e vídeos dessas criaturas, que vão estar aqui. Você se arrepende, olha só o que colocar aqui, você se arrepende de alguma atitude durante a investigação em Varginha, que se tivesse evitado, os resultados teriam sido melhores? Boaventura, me permita,
sabe, fazer uma crítica pessoal, eu sempre faço no meu dia a dia, como pessoa, como profissional e, é claro, como pesquisador de ufologia. Sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Quando você para e pensa, sabe, que eu poderia ter feito melhor, mas me arrepender em hipótese alguma. O que esteve ao meu alcance, eu paralisei as minhas atividades profissionais, né? Meu relacionamento afetivo, minha namorada na época, foi o maior problema para mim também, né? Eu parei toda a minha atividade profissional, né? Tive um conjunto de custos para poder desenvolver essa pesquisa, protegi as minhas testemunhas, protejo até hoje. Então, algo que eu me arrependa, eu não tenho. Claro que numa crítica construtiva sempre existe algo que eu poderia ter feito melhor, mas no âmbito maior da pesquisa, o que esteve ao meu alcance, eu realizei, tenho certeza, com muita dignidade. Agora eu queria fazer uma pergunta pessoal. Que assim, uma dúvida, eu tenho um posicionamento a respeito disso, não me leve a mal também. Não. Mas é assim, naquela época que nós pesquisamos, o Claudeir veio com o depoimento do Carlos de Souza, que era aquele piloto de ultraleve. Sim. Naquela época, né, o Claudeir ele escreveu um material depois de investigar esse caso, que era muito suspeito, e ele chegou a escrever dizendo que o depoimento do Carlos de Souza era 50% confiável. Ou seja, porque tinha alguns detalhes, tinha algumas contradições, né? Eu particularmente não acredito, porque naquela época, em 96, a gente já havia descartado o depoimento dele, porque Sim. não era totalmente. No documentário agora, Moment of Contact, o que aconteceu? Foi incluído o depoimento dele, ele chorou lá, eu assisti o vídeo. O que você acha, Pacatini, o caso dele tem chances de ser alguma coisa real, ou em vista das contradições que tem nos depoimentos de várias épocas, inclusive depoimentos que ele deu mais recentemente, e o do passado, poderia de repente ele estar trazendo ali alguma informação inverídica. O resto do documentário, eu assisti, está muito bom. Pena assim que algumas testemunhas não podem dar a cara, sim, né, verdade. para mostrar ali a cara que é fulano, ciclano, mas de conteúdo está interessante. Sim. Mas esse ponto específico, e olha, eu não estou falando que a nave não caiu, Sim. porque a gente tem Sim, informações de que caiu em outro Sim, local e não na Fazenda Maioline. Disso. O que tu acha? Olha, você? veja bem, como você sabe, como pesquisador ufológico de raiz, pesquisador de campo, você sabe que quando nós abordamos uma testemunha, né, a testemunha tem sua maneira de se expressar. Às vezes ela é uma pessoa mais simples, tem o idioma português mais restrito, ou às vezes é uma pessoa que tem uma formação acadêmica melhor, uma maneira melhor de se expressar. Então, nós temos que ser neutros neste momento e deixar que a testemunha se expresse da maneira como pode. Não só na expressão da língua portuguesa, mas os seres humanos são indivíduos diferentes. Uns são mais emotivos, né? Outros são mais racionais. E, eventualmente, na maneira de se expressar, a pessoa, às vezes, leva junto uma carga emocional muito grande, porque é da natureza dele. Nós temos que saber entender isso, sermos neutros e deixar que a pessoa se expresse. Então, Boaventura, em ufologia, você sabe, na pesquisa de campo, nós simplesmente chegamos em uma testemunha que nos narra uma ocorrência, né? E negar o relato daquela testemunha em 100% não é de nossa natureza, né? Nós não, a não ser que seja uma coisa escambrosamente assim. Elaborada. É que se for 50%, 50% Exato. Então, naquela o relato dele é muito importante, né? Principalmente o momento em que ele menciona o objeto de forma cilíndrica que estava danificado, veio perdendo altitude, ele estava vindo pela rodovia Fernão Dias, naquela época ainda não era duplicada. Rodovia Fernão Dias liga Belo Horizonte a São Paulo, capital. Então, ali naquela região da Fazenda Maioline, é próximo de uma outra cidade vizinha a Três Corações, que se chama Carmo da Cachoeira.
Então, é um local muito próximo a Três Corações. Para mim, o principal do relato dele é o fato dele ter avistado esse objeto perdendo altitude, indo para dentro dessa região chamada de Fazenda Maiolini. Então, todo o relato dele, como você mencionou, pode ser 50%, né, verídico, 50% inventado. Que ele carregou na emoção. Pode ser. Eu não descarto. O relato dele está incluído dentro da pesquisa. Essa parte, principalmente, que a nave vem voando por cima da rodovia Fernão Dias, que ele avistou, né, traz uma característica muito interessante por tudo que ele relatou. Então, o que eu digo a todos? Está em investigação. Porque como foram várias naves que voaram aqui no sul de Minas, nós temos... Sim, teve várias naves são naquele muitos relatos. formato. Pode ser que aquela nave seja uma outra, dentro de uma outra operação... De um outro contexto. De um outro contexto, que também ocorreu aqui no sul de Minas, porque Três Corações é 25 quilômetros de Varginha, e a Fazenda Maiolini é do lado de Três Corações. Então, é possível estar em investigação e vamos deixar, então, esta informação em curso. Outras testemunhas poderão surgir e o relato dele foi colhido dentro do documentário do James Fox, que teve Moment of Contact, que teve muita boa fé, sabe? E a emoção que o Carlos traz consigo é típica da pessoa dele. Nós temos que saber sermos neutros ao colher o depoimento dele. Digamos assim, está inserido dentro do andamento da pesquisa. Vejamos em futuro próximo quais outras informações irão de encontro ao relato dele. De encontro ou ao encontro. Exatamente. Né? Eu queria terminar, então, essa brilhante entrevista aqui. Foi muito bom esse bate-papo. Te passando aqui a revista OVNI Pesquisa mais recente que nós temos muito aqui. Obrigado. E eu vou te passar um livro autografado meu, chamado aí OVNI Arquivos Militares, que é um caso de Biúna com documentação da Força Aérea Brasileira. Ah, que coisa boa, então, muito agradecido. Sinta-se honrado aí. Estou muito pelo honrado. Nosso grupo, né? Fico muito e agradecido. Pela revista OVNI Pesquisa Queria também. parabenizar a você, ao nosso querido colega Paulo Werner, né? São grandes pesquisadores. Manter uma edição ufológica é muito difícil, exige muito planejamento, muito conhecimento. Vocês estão de parabéns, viu? É uma grande revista, eu tenho certeza que todos os leitores vão adorar ter acesso às informações contidas, ainda mais sabendo que você e o Werner estão cuidando dessas preciosas informações que estão aqui. Muito agradecido pela atenção dessa entrevista, estar com você é sempre um prazer muito grande. Eu quero agradecer não só pela entrevista, mas por todo o apoio. Desde 1996, você é um dos principais pesquisadores que esteve junto comigo aqui, apoiando em tudo. Muito obrigado de coração. Uma honra ter você ao meu lado. Eu que agradeço aí, pessoal. Então, espero que você tenha gostado também. Se não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal aí e aguarde novidades do caso Varginha, porque tem muita coisa. Eu estou aqui em Varginha e a gente já fez umas entrevistas com pessoas que viram a criatura. Aguarde aí.